O carnaval é uma época muito especial para a maioria dos brasileiros e muitas pessoas esperam por esse período o ano todo, e é justamente pelo fato de uma festa que abrange o país inteiro, uma quantidade gigantesca de foliões, que são necessários cuidados com as infraestruturas da cidade. E os engenheiros devem ficar de olho. Então, essa grande concentração de pessoas pode complicar, sim, algumas cidades que já são precárias na maioria do Brasil. Então, para termos uma ideia, um levantamento feito pelo Ministério do Turismo indica que as festas devem ser aproveitadas por 36 milhões de pessoas apenas nas 6 principais cidades do país. E para receber essa galera toda com essa quantidade de pessoas, as cidades precisam se preparar para isso. Afinal, uma boa infraestrutura é essencial para evitar grandes problemas durante o carnaval. E eu vou dar nesse vídeo os 3 maiores problemas que podem ocorrer e como você, como engenheiro civil, já vai estar entendendo como evitá-los. Então senta aí, clica o dedo no like, se inscreve no canal e roda a vinheta. O primeiro ponto, e um dos mais importantes que eu acho, é a distribuição de energia à rede elétrica. Nesse período, muitos locais têm a utilização de sons, de trio elétricos, e às vezes é montada toda uma estrutura com um palco para shows, e tudo isso demanda muita energia pontual. Além dessas cargas aí pontuais, as cidades elas ficam superlotadas e a cidade demanda mais energia como um todo. E aí, como é que faz? Então, um dos grandes problemas quando a gente fala de rede elétrica é a sobrecarga. A sobrecarga de uma rede elétrica acontece quando muitos aparelhos são ligados nela e faz com que a corrente que passa pelo circuito seja maior do que a intensidade prevista no projeto elétrico. Esses circuitos que podem ser sobrecarregados vão possuir um disjuntor que a função é proteger o circuito e o usuário. Então a pessoa que está utilizando a energia do sistema é protegida pelo disjuntor, e quando a corrente no circuito excede a sua capacidade, o disjuntor corta o fluxo de energia elétrica no sistema. É um sistema de proteção. Então, se no meio da festa um circuito for sobrecarregado, a energia vai ser cortada para não ter maiores problemas. Imagina só, no meio da festa, nos foliões da cidade, os aparelhos são todos desligados e até mesmo a iluminação do local. Além disso, é importante dizer que todas as estruturas precisam levar em consideração a rede elétrica de distribuição aérea. Ou seja, um carro alegórico ou um trio elétrico precisa ter o seu trajeto e altura pensados para que não ocorra nenhum acidente com os fios dos postes ou qualquer coisa do tipo. Então, para prevenir esses problemas, logicamente, como muitas coisas na construção civil, na engenharia em geral e na vida, tem que ser feito um bom planejamento sobre onde os aparelhos eletrônicos serão ligados e ter equipes preparadas à disposição para solucionar eventuais problemas. Infelizmente, eu sei que ter esse planejamento no Brasil é muito complicado. O pessoal geralmente sai ligando sem nada. Mas é isso aí. Tem a possibilidade também de você contratar um gerador de energia para algum esforço pontual. Mas, sinceramente, a alternativa que eu acho mais importante não se limita à época de carnaval. Se limita durante o ano. Porque na época de carnaval só vai transparecer os problemas que existem nas cidades que, com um pouco menos de pessoas no tráfego, no fluxo, não percebe. Então tem que melhorar a eficiência energética da cidade como um todo durante o ano, utilizando variadas gerações de energia, variadas distribuição, utilizando equipamentos que tenham um desempenho, que possuam um gasto energético menor, utilizar lâmpadas mais eficientes para a iluminação, melhorar o sistema de transmissão pública e não aqueles postes todos alinhados, embolados. Então, é bem complicado. Outro problema que a gente pode visualizar agora é a mobilidade urbana, e isso é um grande problema quando a cidade está lotada. Então, em grande parte das cidades brasileiras é comum a ocorrência de trânsito intenso, de engarrafamento, mesmo em épocas normais. Imagina só na época de carnaval. E além do carnaval, no início do ano tem muito alagamento, muita chuva, e durante o carnaval, com grande fluxo de pessoas, pior ainda mais. Então, a primeira tentativa de melhorar a situação, eu acredito que é através do planejamento de trânsito para o período. A prefeitura ou órgão responsável divulga as ruas que serão fechadas com antecedência, onde acontecerão as festividades. E assim, a pessoa já tem uma ideia de qual caminho seguir para encontrar uma rua interditada ou um aglomerado de pessoas. Sinceramente, nem eu vejo isso. Eu boto no Google Maps e vou para cima e vejo onde está interditado. Mas eu também gosto de uma opção muito melhor, que é melhorar o transporte público. Tem incentivo para as pessoas utilizarem o transporte público, aumentar a quantidade
quantidade de ônibus disponíveis com rotas que passam por pontos onde está previsto uma grande concentração de pessoas, incentivar o uso de metrô, incentivar o uso de bicicleta, diversas outras possibilidades para que a população prefira utilizar esses meios que não vão causar tanto engarrafamento e estresse na cidade. Isso pode diminuir consideravelmente a quantidade de engarrafamentos. E quanto às enchentes, a gente não pode fazer parar de chover, então precisamos de alternativas para evitar esse problema, não só durante o carnaval, porque como eu disse, o carnaval só expõe os problemas que já existem. Então um dos problemas que causam muita enchente aqui no Brasil é a quantidade de lixo que entope os bueiros. Então é um pedido de educação a todos os foliões para que não fiquem jogando lixo na rua, porque senão vai acumular mais água se acontece uma chuva, por exemplo. E para amenizar esse problema, é muito importante que a prefeitura esteja atenta na limpeza das ruas intensiva e, para além do carnaval, buscar formas de conscientizar a população quanto ao descarte de lixo e também construir aterros para dar o destino correto ao que não será reciclado e soluções também para a reciclagem. Além disso, uma opção para amenizar o problema com enchente é o uso do tecnológico asfalto permeável, que ainda está em teste, mas eu quero falar sobre o asfalto permeável porque ele possui uma composição parecida com o convencional, só que ele é mais poroso, ele tem uma permeabilidade maior e pode solucionar aí esse problema. Igor, ainda não está sendo muito utilizado. Tudo bem, mas eu acho que o canal Inova Civil é de inovação, eu podia falar aqui um pouquinho, porque imagina só todos os asfaltos serem permeáveis. Essa água que entra no asfalto, ela é redirecionada com um curso de água mais próximo aí, para que ele seja realizado um armazenamento da água de forma proveitoso. Essas são algumas opções que eu imaginei aqui para amenizar esses problemas, tanto na distribuição de energia quanto na mobilidade. A gente precisa aí de engenheiros disponíveis para analisar as situações e propor soluções para cada caso, porque cada caso é um caso, a gente tem que pensar direitinho, tá bem? Por fim, no terceiro ponto, eu acho que um dos grandes problemas em muitas cidades brasileiras que eu visualizo muito é, com certeza, agravada durante o carnaval, e todas as cidades do Brasil sofrem com isso. Recentemente estamos vendo problemas nos recursos hídricos. A distribuição de água é muito desigual aqui no Brasil. Então, apesar de ser um país com muita água, muitas regiões ainda têm escassez. Então, recentemente até vimos a crise no Rio de Janeiro, que é um grande local que vai ter muita gente no carnaval. É engraçado que muito do que eu estou falando aqui é sobre conscientização e sobre utilizar esses pensamentos durante o ano todo, com que o setor público entenda que isso é um problema desde sempre. Só no carnaval, como eu disse, que dá uma piorada. Então o Brasil é muito conhecido como o país das campanhas. Bora fazer uma campanha para melhorar alguma coisa, mas se a gente fizer algo consistente, passo a passo, aos pouquinhos e sempre, a gente consegue melhorar ainda mais. Então são pontos simples que eu estou tratando aqui, mas que são importantes. E ainda nos recursos hídricos, a gente pode falar de construção de novos reservatórios, estação de tratamento de esgoto, monitoramento da rede de distribuição de água, que representa aí a maior parte do desperdício da água, porque tem muito vazamento nas encanações. Então, se fizesse um trabalho aí no transporte da água de um canto para o outro, já teria uma melhoria gigantesca dentro dos recursos hídricos. Nós, engenheiros e arquitetos, gente, somos a classe que mantemos a cidade rodando enquanto acontecem essas festas. Eu também acho que deveria ter uma festa só pra gente na semana seguinte, porque aí a gente não vai precisar trabalhar, né? Mas, enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Até mais. Tchau!